Vamos então a mais um exemplo. Então, esse aqui é o exemplo 2, tá? Nesse exemplo 2, a gente tem o seguinte problema. Vou colocar aqui exemplo 2. Tá? Esse exemplo 2 é do mesmo autor, tá? Do livro do Coelho, ok? Aqui, livro do Coelho. Então, é o seguinte, nesse exemplo 2 ele fala que a parede de uma residência de 10 metros de largura, vou anotando já os dados do problema aqui, tá? Então, dados do problema. Então, ele fala que eu tenho uma parede de 10 metros de largura. Então, isso quer dizer que essa largura, ela é essa largura aqui, ó, B, tá? B. Tem 10 metros de largura. Ela tem altura de 2,6, então eu vou colocar aqui em verdinho. Aqui, altura 2,6 metros, eu esqueci de colocar metros, tá? E aí eu tenho também, o que ele fala aqui, e a espessura de 15 centímetros. Quem é a espessura? Esse aqui, ó, L, tá? Então, é esse tamanho aqui. Opa. Tá? L. L igual a 15 centímetros, tá? Eu já vou aqui passar para metros, tá? Um metro tem 100 centímetros. Opa. E aí, eu já vou passar esses 15, 10 a menos 2 metros. Ok? Já vou fazer aqui conversão de unidades. Então, venho aqui para o problema. Isso. Parará, o que mais que ele me fala? Se as temperaturas da superfície externa e interna dessa parede forem constantes, aproximadamente uniformes e iguais a respectivamente 40 e 25 graus Celsius, e sua condutividade térmica for igual a 0,5 Watt/metro-Kelvin, qual será o fluxo de calor e a taxa de transferência de calor por condução através da parede? Então, notem que esse exercício aqui é um pouco mais fácil, tá? Então, ele tá falando de um processo linear também, por isso que é mais simples do outro exercício anterior que nós fizemos, tá? Então, ele tá falando aqui, ó, de um processo linear, ok? Em que eu tenho aqui temperatura 2 de 25. Opa, achei que o laranja ia ajudar, não ajudou. Vou colocar aqui em vermelho 25 graus Celsius e eu tenho aqui 40 graus Celsius, tá? O fluxo de calor, como tá indicado aqui, ó, ele vem, né, através do... Deixa eu fazer ele mais organizado. O fluxo de calor, ele está nessa direção, então da direita para a esquerda, aqui, tá? No problema. Eita. E que mais que ele fala? Ah, tá, ele fala o K. O K é igual a 0,5 Watt/metro-Kelvin. E aí ele fala as temperaturas, né? Eu vou anotar aqui, então, T1 é igual a 25, mentira. T1 é igual a 40 graus, T2 é igual a 25 graus Celsius. Creio que não esqueci de nada. Tx, então, é linear, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Tx linear, tá? Então, a função de t ao longo de x, ok?
ao longo de x é o que? Linear. Aí ele pergunta para mim qual será o fluxo de calor e a taxa de transferência de calor através da parede. Bom, quando eu tô falando nesse livro, né, o autor, quando ele fala fluxo de calor, ele quer dizer o calor que está na função de watt por metro quadrado. Ou seja, ele já está fazendo calor que está dividido pelo tempo, dividido pela área, tá? E aí ele está perguntando também a taxa de transferência de calor através da parede. A taxa de transferência essa vai ser, então, no que? Pontinho, que tem a unidade de watt, tá? É isso mesmo, fluxo de calor é dado dividido pela área, tá? Eu tava só confirmando aqui nas minhas anotações, mas é isso mesmo, tá? Então, ele vai dar essa nomenclatura. Todas as literaturas vão trazer assim? Nem todas vão trazer assim, viu? Algumas vão falar calor em função calor a cada metro quadrado de área, tá? Mas aqui nesse livro ele trata dessa maneira. Lembrando que esse livro aqui, que eu tô tirando esses exemplos, é um livro que tem que tem uma escola mais voltada para o engenheiro mecânico, às vezes, do que o próprio engenheiro, ou engenheiro químico, ou engenheiro ambiental, tá? Ou engenheiro sanitarista, ok? Mas eu prefiro ainda assim os livros desenvolvidos para engenharia mecânica, porque são livros com uma linguagem mais acessível, tá? E com exemplos práticos muito mais palpáveis para a gente entender. Então, ele pede esses dois cálculos, né, para que a gente faça. Então, a gente tem aqui os dados do problema, né, primeiramente. Depois, nós temos a incógnita do problema aqui, né, fluxo de calor e taxa de transferência. E agora, nós vamos aqui com as equações para resolução. Quais são as equações para resolução? Primeiro, a lei de Fourier, tá? A lei de Fourier, que vai ser, então, calor em função da distância em x, vai ser igual a menos K, condutividade térmica, dρ T, dρ x, tá? Outra equação aqui que a gente vai, né, que vai ser necessária para que a gente tenha mais propriedade, bom, pode ser a equação que vai nos definir, por exemplo, esse fluxo de calor sob unidade de área, né? Então, eu vou chamar aqui esse fluxo de calor em unidade de área de Q pontinho, vírgula, tá? Q pontinho, vírgula. Quem é esse daqui? Esse aqui é o Q pontinho dividido pela área, tá? Então, essa aqui é uma outra fórmula que nós vamos utilizar aqui nesse problema, tá? Então, eu vou calcular primeiramente esse Q, nesse caso aqui, ó, quem é esse Q de x? Esse Q de x é o Q pontinho em função de área, tá? Então, um Q pontinho em função de área vai ser igual, então, ao K menos, então, 0,5 vezes. Quem é dt? dt nada mais é, se ele é linear, gente, ele é a diferença dos dois pontos, T1 menos T2, tá? Porque ele é linear, dividido por x, que é o próprio L, a variação
tá? X0, x final menos inicial, vai ser o próprio L, comprimento L, tá? Não se esqueça que quando eu enxergo DROM, eu tenho que enxergar o que? Delta. Variação. Variação. Ok? Bom, daqui, o que eu posso tirar, então? Q pontinho vai ser igual a menos 0,5 vezes. Quem é temperatura 1? Bom, temperatura 1, 40 graus Celsius. Temperatura 2, 25. Mas, Agnes, a unidade de K está em Kelvin. Bom, mas é Kelvin em variação. E uma variação de Kelvin equivale a uma variação de Celsius, ok? L é 0,15. Lembra, a gente transformou a unidade aqui em cima, ó. Aqui, tá? Transformação de unidade, a gente obteve, então, 15 10 a menos 2, que é 0,15. Então, eu vou encontrar aqui, quem? Menos 50 watt por metro ao quadrado. Mas, Agnes, eu quero esse valor? Quero. Mas eu também quero o valor do Q pontinho sozinho. Então, eu vou copiar essa outra fórmula, colocar aqui, tá? E aí, a gente tem que, então, calcular como menos 50 vai ser igual ao que? Pontinho que eu quero achar, dividido por área. Quem vai ser essa área aqui? Quem é essa área? Essa área, vou colocar aqui em outra cor, melhor, aqui, ó. Essa área é essa face aqui, ó. Quem é essa face? Essa face é B vezes H, tá? B vezes H. Então, é B vezes H. E aí, eu vou conseguir, então, menos 50 igual a Q pontinho dividido por B vezes H. Quem é B? 10, H, 2,6. 10 vezes 2,6. Q pontinho, então, vai ser igual a menos 1.300 watts, tá? Então, essa aqui foi a resolução desse problema aqui. É um problema mais simples, porque eu tenho aqui um sistema linear da transferência de calor, tá? Ou perfil de temperatura ao longo da parede é linear. Isso faz completa diferença para que eu, no processo de linearização, já coloque aqui em delta, normalzinho, L. Então, L porque vai ser x menos 0. Então, x vai ser o próprio, né? A variação é a própria espessura. Daqui, só sucesso, tá? Até que eu chego aqui na segunda resposta, ok? Então, foi esse problema desse exercício. Então, vamos para o próximo vídeo em que eu vou explicar a atividade da semana. Obrigada!